Olá, Masterfãs, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto de todos os cursos Master Tuts, e vamos para mais uma aula do V-Ray Essential, essa série de vídeos onde a gente está aprendendo como trabalhar com o V-Ray Next para o SketchUp. E na aula de hoje a gente vai aprender como trabalhar com texturas da forma correta e aplicar no nosso modelo para conseguir melhores resultados. E se você já está gostando dessa série de vídeos, deixe o seu like e também um comentário aqui para eu saber o que você quer aprender nas próximas aulas. Para a gente poder falar de texturas, é muito importante a gente entender como é que a gente vai utilizar essas texturas no nosso modelo. E você deve saber que não é qualquer textura que você deve trabalhar. Quando a gente fala de realismo na cena, todos os fatores são de extrema importância. Não apenas a luz, mas também as texturas e os materiais que você vai criar com elas. Você também pode criar materiais muito bem configurados, porém, você não tendo uma boa textura, você não vai ter uma boa qualidade final. Por isso que eu ressalto que todas as etapas no processo são extremamente importantes. A forma mais tradicional da gente procurar texturas é através do Google. Então vou abrir o Google para a gente poder entender como você deve procurar texturas de mais qualidade e também utilizar outros recursos para poder melhorar os seus modelos. A primeira forma de procurar é você simplesmente digitar o nome do material e em seguida a palavra textura. Aqui na busca do Google a gente vai ver vários resultados. Porém, quando você pesquisa dessa maneira, madeira, textura em português, você vai perceber que a gente tem muitos e muitos resultados. Porém, a grande maioria dos resultados são de baixa qualidade. Você não tem um bom resultado nessa busca. Por isso, a gente precisa filtrar melhor essa forma de procurar texturas através do Google. Nós vamos voltar aqui na barra de pesquisa e agora digitar a mesma frase, só que dessa vez em inglês. Vamos colocar a palavra wood textures. Ok. Você vai perceber que a gente agora tem um nível um pouco melhor nessa busca por texturas aqui no Google, mas essa busca ainda não é tão restrita e a gente tem diversas texturas que também não tem uma boa qualidade ainda. Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar uma textura como exemplo. Lembre-se que essas novas versões do Google são um pouco mais complicadas a gente baixar uma textura, já que você precisa realmente entrar no site. Ele não permite mais você baixar a textura diretamente por aqui. Então eu vou entrar no site para poder baixar a imagem. Então olha só, temos aqui essa primeira textura, vamos clicar em download, esperar ela baixar e agora a gente vai voltar lá no SketchUp para ver essa textura aplicada. Então vamos lá. Aqui no meu modelo eu já tenho uma configuração de iluminação pré-definida. Eu vou simplesmente aproximar aqui da minha visualização e criar um objeto para poder aplicar essa textura. Como a gente já viu em outras aulas aqui no Master Tuts, é muito importante você ter uma iluminação já pré-definida do modelo antes de trabalhar com a opção Override Material, que é o que eu vou fazer aqui, tá bom? Observe que a iluminação do meu projeto já está definida da forma correta. Eu iluminei a minha cena utilizando todas as texturas. Agora a gente vai criar a mesma cena, só que utilizando o Override Material. Então vou selecionar a opção Material Override, deixar ela habilitada. A gente não precisa configurar nenhuma cor, nem outro material. Vamos apenas utilizar essa opção. E para esse objeto aqui, nós vamos criar um material novo e aplicar a textura que baixamos, ok? Então vamos lá, vamos até o Asset Editor, botão direito do mouse, criar novo material genérico. Vamos dar o nome para esse material de 00, madeira, para ele ficar no topo da lista. E em seguida carregar a nossa textura. E uma forma muito prática de carregar texturas direto para o V-Ray é simplesmente você abrir a sua pasta, selecionar a textura e arrastar para o slot que você quer adicionar. No caso, eu vou adicionar essa textura no canal Diffuse. E olha lá, a gente já começa a ver alguns problemas na nossa textura. Vamos selecionar esse material e aplicar ao objeto. E observando aqui no SketchUp, a gente já começa a perceber como essa textura ela fica aplicada ao nosso objeto. Perceba que a textura ela não tem uma continuidade. É exatamente nessa área que a gente percebe aqui, olha, onde a textura termina, que a gente tem o que chamamos de emendas. Toda textura ela vai apresentar emendas. Só que essas emendas elas podem ser visíveis ou invisíveis quando essa textura ela apresenta uma continuidade. Quando a gente vê a textura aplicada aqui no modelo, ela é simplesmente uma repetição desse padrão. Clicando com o botão direito do mouse, selecionando a opção textura, posição, a gente vai perceber como é que essa textura está aplicada ao nosso modelo.
essa textura que aparece entre esses 4 pinos que a gente vê aqui é a imagem que a gente fez o download. Quando a gente aplica essa textura a um objeto dentro do SketchUp, ele vai simplesmente repetir essa textura de acordo com o tamanho do seu objeto. Então, se eu fizer um objeto muito maior aqui na minha cena e aplicar essa mesma textura, perceba que ele vai se repetir por toda a extensão desse objeto. Olha lá. E esse efeito prejudica muito a qualidade do realismo dos nossos materiais. Perceba que a imagem parece até que ela tem uma ondulação em determinados ângulos de visualização, devido não somente à emenda que existe entre a textura, mas também à iluminação que está presente nela. Por isso que você deve filtrar essa busca por texturas para que você consiga uma melhor qualidade do seu projeto. Nós vamos voltar lá no Google e agora a gente vai melhorar um pouco mais essa busca. Nós vamos voltar na barra de pesquisa e ao invés de procurar a textura apenas como madeira texturas, nós vamos usar 2 palavras mágicas que podem ajudar você a encontrar texturas sem essas emendas. E a primeira palavra é uma que já está muito mais utilizada, que é a palavra seamless, que numa tradução livre significa sem emendas. Você pode utilizar essa forma de busca para encontrar texturas com a qualidade melhor. Utilizando esse termo, você vai conseguir filtrar mais ainda essa busca por texturas. Você vai conseguir ter uma quantidade menor de texturas, mas a qualidade delas vai aumentar um pouco mais. Você pode ainda melhorar essa busca utilizando a opção ferramentas, definindo o tamanho da textura e escolher, por exemplo, um tamanho grande. Quando você faz esse tipo de seleção, você vai encontrar texturas com a resolução um pouco maior, mas isso não significa que elas terão mais qualidade, porque é muito comum as pessoas ampliarem essa textura no Photoshop para poder deixá-la com um tamanho maior, porém ela não tem uma boa resolução. Existe uma diferença entre tamanho e resolução, por isso você deve ficar muito atento a isso. E uma outra palavra que vai se tornar mais comum para você poder pesquisar texturas é a palavra tile label. E essa expressão, em uma tradução livre, seria o mesmo que a gente dizer que é uma textura encaixável. E essa é praticamente a mesma ideia de uma textura sem emendas. É só um termo diferente de busca que vem se tornando mais popular, principalmente quando a gente fala de texturas PBR. Então esse é um termo mais recente e você vai poder começar a utilizar esse termo também para poder fazer pesquisas por texturas. Geralmente com esse termo você vai encontrar texturas de mais qualidade do que as texturas usadas com o seamless. Mas é muito importante você entender que quando você pesquisa por texturas com uma qualidade maior, provavelmente você vai começar a encontrar também resultados pagos. Então vou dar uma olhada aqui em alguma textura para a gente poder fazer o download. Vamos selecionar, por exemplo, esse modelo. Vamos clicar no site. Aqui é mais um exemplo de site de texturas. Vamos selecionar esse modelo. Ok, é uma textura que tem uma boa qualidade, a gente percebe pelo carregamento da textura aqui na pasta. Vamos clicar com o botão direito do mouse, salvar a imagem como e salvar na pasta. Ok, vamos voltar ao SketchUp. Vamos abrir novamente o Asset Editor. Com a nossa janela aqui aberta, vamos até a pasta, arrastar essa textura para dentro do Diffuse. Perceba que é muito prático, eu consigo arrastar as texturas diretamente para o Asset Editor e aqui você percebe que a nossa textura ela não tem mais aquelas emendas, tá ok? Eu vou voltar lá no objeto, na nossa cena, para a gente poder observar melhor essa visualização. Olha só. Perceba que a textura está aplicada no objeto, ela não tem aquelas emendas mais, tá bom? Mas uma coisa muito importante que você também não deve esquecer é que as texturas, embora elas não tenham emendas, elas vão continuar se repetindo sobre a superfície. É muito difícil a gente encontrar uma textura que tem um tamanho muito grande para poder preencher essa área e nunca repetir. Isso, na verdade, vai ser praticamente impossível de acontecer você utilizando imagens de texturas. Se você usar texturas procedurais, aí você já tem uma outra forma de trabalho. Mas isso é um assunto para outra aula. Só para a gente entender como é que a nossa textura ficou, eu vou selecionar com o botão direito do mouse, textura, posição, e a gente vai perceber que a gente tem realmente aqui, olha, agora a gente tem a textura representada por esse quadrado, mas caso você não queira repetir essa textura sobre a face, você pode simplesmente arrastar esses pontos
para poder mapear a textura sobre a superfície do objeto utilizando o próprio SketchUp. Essa aqui é uma das opções, tá bom? Clicando com o botão direito do mouse em concluir, eu tenho a minha textura aplicada aqui ao objeto. E uma outra forma de mapear essa textura sobre a superfície é usando os novos parâmetros de mapeamento disponíveis no V-Ray. Você pode simplesmente visualizar a face, clicar sobre a opção Tree Planar e ele vai mapear a textura de acordo com a visualização do seu projeto. Essa é uma forma prática de fazer, mas aqui no canal você também encontra outras formas de mapeamento para você poder aplicar no seu projeto. Agora que a gente já aprendeu como pesquisar as texturas no Google e como utilizar essas texturas dentro do SketchUp, eu vou deletar esse objeto para a gente passar para uma outra etapa. Eu quero que você observe aqui na minha cena que nós temos uma textura que não tem uma boa qualidade. Olha só, esse piso de madeira, ele está configurado aqui no V-Ray, mas ele não tem nenhuma propriedade de qualidade do material, nem mesmo da textura. Um outro problema que acontece é que quando você traz um arquivo de outro computador, ou até mesmo você baixa o modelo do armazém 3D, ele geralmente não baixa com o arquivo uma pasta de texturas. E o que pode acontecer é você acabar perdendo esse mapeamento. Eu vou abrir essa textura usando o próprio SketchUp, eu vou selecionar a textura, em seguida clicar em editar e depois abrir essa textura no editor externo. Aqui no meu SketchUp, eu estou abrindo a textura diretamente no visualizador de imagens do Windows. E você vai perceber que essa textura ela é muito pequena. Esse daqui é o tamanho real da textura. Aumentando a visualização, a gente vai perceber que ela perde muita qualidade. E é uma textura que não dá para a gente utilizar nos nossos modelos. A gente costuma utilizar texturas de no mínimo 2K, que são 2048 pixels, ou texturas 4K, que são no formato de 4096 pixels, no mínimo. A grande maioria dos sites e a grande maioria das imagens que você encontra no Google são imagens no formato de 2K ou menos. É muito importante você utilizar texturas com resolução maior, mas evite os formatos retangulares, porque quando você precisa criar os mapeamentos das texturas, é muito mais difícil criar esse mapeamento para uma textura que não é encaixável. Então vamos fechar essa janela. Nós já sabemos que a nossa textura não está com boa qualidade e você vai perceber que quando abrirmos o V-Ray, esse mapeamento também não aparece aqui no nosso modelo. Isso acontece porque a textura está perdida. E embora a gente tenha a opção para poder recarregar a textura, não vai ser tão fácil, já que essa textura está realmente perdida no arquivo. Eu não tenho mais esse caminho para a textura. Observe o que é que vai acontecer no meu modelo a partir do momento que eu voltar aqui para a tela. Olha só, eu vou selecionar aqui o meu arquivo, vou selecionar a minha textura e olha lá o que é que vai acontecer. Eu vou clicar para poder abrir essa textura novamente pelo SketchUp. E você vai perceber que o meu arquivo ele não vai mais gerar essa textura. Olha só. Perceba que o V-Ray ele simplesmente deletou a textura do meu arquivo. Infelizmente, se isso acontecer, você não vai mais conseguir voltar à visualização dessa textura. Perceba que selecionando a opção desfazer, ele mostra a textura novamente, mas imediatamente ele recarrega a opção Texture Helper. Então ele não consegue mais encontrar essa textura no arquivo que estava salvo na memória do SketchUp. Por isso aqui vai uma dica muito importante. Sempre crie os seus materiais a partir do V-Ray, já que o salvamento das texturas na pasta temporária do SketchUp já não funciona mais para essa versão do V-Ray. Mesmo que você procure as texturas ou tente recarregar, você vai perceber que ele não vai mais conseguir fazer isso, tá bom? Então é importante que você entenda essa limitação que existe no V-Ray para que você possa criar os seus materiais e não ter nenhum problema. Eu vou criar um piso completamente novo com o botão direito do mouse, Generic. Vamos chamá-lo de 00 piso madeira, clicar Enter e agora baixar uma outra textura para a gente aplicar nesse modelo. Dessa vez nós vamos utilizar uma outra forma de pesquisa. Eu vou fechar essa janela do Google e nós temos dois sites que são bem interessantes para você poder baixar texturas de alta qualidade para poder utilizar o seu modelo. O primeiro é o Texture One, que é um site completamente gratuito, que na verdade ele reúne diversos sites que compartilham texturas PBR.
Se você não sabe o que é uma textura PBR, saiba que é muito importante você começar a utilizar esse formato de texturas nos seus projetos, já que ele vai se tornar uma tendência para todas as ferramentas 3D. Inclusive, o V-Ray já tem a possibilidade de você usar as texturas com um material metallic, então você pode utilizar essas texturas diretamente no programa ou utilizar o BRDF também. E o Textures One é um site completamente gratuito de texturas. E um outro site que eu recomendo é o site Polygon. É um site que eu utilizo que contém texturas de alta qualidade. Aqui realmente você vai encontrar texturas profissionais para poder usar nos seus projetos. E o legal do site é que você também encontra texturas gratuitas e eu recomendo muito você utilizar esse tipo de texturas para poder ter mais qualidade ainda nos seus projetos. Primeiro eu vou utilizar o Texture One como exemplo e depois a gente baixa uma textura também no Polygon para poder aplicar no modelo. Como eu quero para essa cena um piso de madeira, eu vou colocar aqui o Wood. Nessa página você vai encontrar diversos exemplos de textura. Quando você passar o mouse sobre cada uma delas, você vai perceber que existe um ícone no canto inferior direito. Esse ícone mostra qual é o site que possui essa textura. Perceba que não é o mesmo site, tá certo? São vários sites diferentes. Na verdade, o Texture One ele reúne todos os sites que possuem texturas PBR na internet. Então vamos procurar uma textura para poder utilizar. Eu vou escolher, por exemplo, esse piso. Você vai perceber que ele vai redirecionar a gente para o site CD Bookcase. Vamos clicar nesse site, ok. E agora nós podemos fazer o download das texturas. Nessa página a gente vai encontrar os diversos mapas que compõem esse material. Olha só. Como nós não temos a opção Ambient Occlusion diretamente no V-Ray, nós vamos utilizar apenas o Base Color, que é a nossa textura Diffuse, a opção High Map, que é a textura de Displacement, a textura Normal Map e a textura Roughness, que vai servir para controlar o brilho da nossa textura. Então vamos fazer o download também. E perceba que é importante você escolher o maior formato de textura disponível para que você tenha maior qualidade. E nesse caso, o site disponibiliza texturas também no formato 4K. Então vamos abrir o SketchUp. Vamos carregar a nossa textura. Eu vou abrir toda essa janela do Asset Editor para poder ver as configurações do nosso material. Vamos abrir a opção de reflexo também aqui. E agora selecionar a nossa pasta para poder carregar as nossas texturas. Olha só, eu vou selecionar a primeira textura Diffuse, que é o Base Color. Vamos arrastá-la para o slot. Vamos carregar também a nossa textura Roughness para o Glossiness, simplesmente arrastando a textura para cá. Vamos selecionar a nossa textura Normal Map. Vamos até o Bump, ligar a opção, habilitá-lo como Normal Map. Em seguida, também carregar a nossa textura para dentro do arquivo. Em seguida, habilitar o Displacement e também carregar a nossa textura para dentro do arquivo para a gente ter todo o nosso material já configurado. Olha só. Agora que já temos as texturas adicionadas ao nosso modelo, nós vamos modificar a visualização e selecionar os parâmetros para poder ajustar nossa textura. Aqui eu simplesmente carreguei essa textura para o arquivo. Eu ainda não fiz as configurações do material. Então vamos até o Layer BRDF. O nosso material Diffuse ele vai permanecer exatamente dessa maneira. Nós vamos até o reflexo e colocá-lo em 100% branco para deixar o nosso material completamente reflexivo. Vamos até a opção Glossiness. Vamos normalizar a nossa textura selecionando o modo Linear. Na opção Color Manipulation nós vamos inverter essa textura. Vamos voltar uma vez. Você vai perceber na pré-visualização que a nossa textura já ganhou mais áreas de reflexo, mas para melhorar a visualização dos reflexos, nós vamos marcar o pin para que essa visualização permaneça enquanto a gente faz as alterações na textura Glossiness. Vamos clicar com o botão direito do mouse, adicionar Wrap In, em seguida Color Correction. Na opção de Color Correction, eu vou aumentar o brilho da textura para poder deixar meu piso mais reflexivo. Então vamos aumentar um pouco esse valor. Perceba na pré-visualização como a nossa textura está ficando, olha só. Vamos voltar para os parâmetros do modelo. Em seguida, ajustar a nossa textura Normal Map. Na textura Normal Map, nós vamos normalizar a textura escolhendo a opção Linear. Definir Filter Type como No Filter. Voltar mais uma vez e reduzir o tamanho do Amount. Vamos colocar o valor 0,5 para essa textura. Perceba que agora a gente conseguiu ter mais efeito de reflexo sobre a superfície.
Porém, perceba que o displacement na cena está deixando o piso com um relevo muito grande. Vamos até o displacement, selecionar as configurações, normalizar a nossa textura escolhendo Linear, desabilitar também o filtro para ela, voltar uma vez e reduzir o amount para 0,1. Eu não quero ter um piso muito elevado aqui. Perceba que utilizando essas opções de relevo, o nosso piso passou a ficar mais reflexivo do que antes. Nós podemos voltar no Glossiness e reduzir um pouco mais o valor do brilho. Vamos colocar 0,1 para poder ter um efeito menos intenso nessa superfície. Olha só que legal. Ok, vamos selecionar o nosso piso e aplicar esse material. Aqui temos outro parâmetro importante, que é o mapeamento dessa textura sobre a superfície. Vamos colocar, por exemplo, o valor 2 e apertar Enter. Vamos ver como é que a nossa textura se comporta na visualização. Olha só, 2 parece um valor interessante para a textura, a gente não perde qualidade na visualização, olha lá, bem legal, mas ainda é um tamanho grande para essa textura. Então nós vamos colocar apenas 1 metro, vamos voltar à visualização, ok. Já ficou bem mais legal. Vamos voltar à nossa cena. E para poder visualizar esse material na renderização, nós vamos voltar nas configurações, voltar mais uma vez, em seguida desabilitar a opção Can Be Overridden, para que ele apareça aqui na nossa cena. Para que o efeito Displacement também funcione no seu objeto, é muito importante você selecionar o peso, clicar com o botão direito do mouse e criar um grupo. E em seguida aplicar esse material sobre a superfície. Dessa forma você consegue fazer com que o peso funcione perfeitamente aí na renderização. Então vamos lá, eu vou aproximar um pouco mais da visualização do piso para a gente ver o resultado. Ok, após o render terminar, nessa pré-visualização a gente consegue perceber que o nosso piso está bastante reflexivo ainda. A gente também consegue perceber que o efeito de relevo está um pouco grande. Vamos selecionar com o Region Render uma parte do nosso arquivo. Em seguida nós vamos voltar nas configurações e editar esse material. Vamos reduzir o Displacement para 0,05. Eu não quero um efeito tão grande nesse relevo. Nós podemos aumentar o Normal Map. Com essa opção a gente vai criar um efeito de relevo na superfície. Perceba que a textura ficou até mais escura. Vamos voltar no efeito Glossiness do material, vamos colocar ele em 0, vamos manter a propriedade original aqui do nosso arquivo, e para poder deixar o nosso piso um pouco mais escuro, eu vou clicar com o botão direito do mouse, escolher Wrap In e selecionar Spline. Vamos até Value, em seguida reduzir essa propriedade para deixá-la mais escura. Não se preocupe com o mapeamento do piso, porque ele vai manter as mesmas coordenadas de mapeamento. Nós vamos renderizar para ver o resultado. Vamos lá. Como você pode perceber, nós não temos uma qualidade muito boa do nosso piso. Ele já ficou um pouco mais escuro. Eu vou aumentar um pouco mais a qualidade da pré-visualização, só para a gente poder ver esse resultado. Vou colocar o valor em Min Rate em 0. Aumentar um pouco mais a quantidade de subdivisões do Light Cache. Aproximar mais da cena, para a gente poder ter mais resultado nessa visualização. Vou colocá-lo mais próximo a essa cama. Ok, e agora renderizar para a gente ver o resultado. Vamos lá. Ok, após o render terminar, aqui nós temos a configuração do nosso material com a qualidade maior. Assim você consegue ver exatamente como o seu piso está ficando. Perceba que quando a gente tem uma qualidade muito baixa, a gente acaba criando muito ruído na cena e não dá para ver os detalhes do nosso material. Eu vou salvar essa cena no meu arquivo do SketchUp e também vou adicionar essa imagem ao histórico para que a gente possa comparar essas configurações utilizando agora uma textura do site Polygon. Então vamos abrir o site, vamos procurar por Wood Floor. Eu vou usar uma textura parecida com essa que nós utilizamos aqui no projeto. Então vamos pesquisar uma textura parecida com aquela. Você percebe que temos muitos padrões diferentes de textura, o que é bem legal para a gente poder utilizar. Eu vou usar esse piso como exemplo. Vamos selecionar o formato da textura. Sempre é importante selecionar o formato 4K. E aqui você tem diversas pré-visualizações da textura. Você tem pelo menos 3 formatos de diffuse diferentes.
Você tem um displacement com a qualidade maior também da textura. Você também tem a opção Normal Map, Glossiness e a opção de reflexo. E esse é um exemplo de textura paga, mas você pode encontrar outras texturas gratuitas aqui no site. Então vou clicar em Download. Vamos aguardar ele baixar essa textura. Ok, já fizemos o download da textura. Vou extrair esse arquivo. Vamos até o SketchUp. Eu vou criar um novo material para ter as propriedades do zero. Clique com o botão direito do mouse, Generic. Vamos criar um novo material. Vamos chamá-lo de 00 piso madeira 2. E agora adicionar as nossas texturas. Vamos desabilitar a pré-visualização da madeira 1. Selecionar o nosso piso. Escolher a pré-visualização Floor. Vamos abrir o Diffuse, a opção de reflexo e em seguida carregar as nossas texturas. Vamos até a pasta. Selecionar as texturas Polygon. Eu vou carregar essa textura que tem uma tonalidade um pouco mais parecida com o nosso piso. Vou arrastá-la para o Diffuse. Em seguida carregar a textura correspondente ao Gloss. Vamos até a opção Glossiness. Também jogar a textura aqui. Vamos habilitar o Normal Map e o Displacement. Selecionando já a opção Normal Map aqui no Bump. Vamos voltar à nossa pasta, carregar a textura Normal Map com mais qualidade. Em seguida também carregar o Displacement que tem mais qualidade no formato TIFF. Então vamos arrastar a textura para cá também. Ok, essa primeira etapa é apenas para poder adicionar as texturas ao nosso arquivo. Eu vou fechar esse arquivo para poder aplicar no meu projeto. Vamos selecionar a imagem. Perceba que o piso aparece com a dimensão menor. Vamos colocar o valor 1 metro. Ok. A textura também parece um pouco grande para essa visualização. Vamos colocar 0,8. Vamos voltar à seleção do material. No efeito Glossiness, vamos selecionar a nossa textura. Escolher o formato Linear. Escolher o filtro como No Filter. Vamos voltar uma vez. Aumentar o reflexo para 100%. Então, olha lá, já temos o efeito de reflexo na nossa textura. Vamos configurar o Normal Map, também escolhendo o modo Linear, selecionando o Filter Type como No Filter, voltar uma vez, definir o Displacement com a configuração também Linear, No Filter, e agora temos todas as configurações prontas para esse piso. Eu vou reduzir o valor do Displacement para 0,05. A gente não vai ter um efeito muito intenso desse material. Perceba que o brilho está bastante intenso nessa superfície. Se você quiser reduzir o brilho, basta você selecionar novamente o Glossiness, botão direito do mouse, adicionar Wrapping, em seguida Color Correction. Nós também podemos utilizar as curvas nessa nova versão. E para ver esse parâmetro, nós vamos voltar nas configurações, deixar marcada a visualização do nosso preview, selecionar novamente a textura e reduzir um pouco o brilho. Olha só. É importante você ter essa pré-visualização para não deixar a sua textura com efeito de brilho muito reduzido. Nós vamos reduzir um pouco mais, sempre observando aqui na tela. Olha só. E aqui eu já tenho uma textura suficiente para essa visualização. Vamos voltar uma vez, desabilitar a opção de preview. Vamos desabilitar o Can Be Overridden. E aqui tem uma dica muito importante antes de renderizar esse piso. Todas as vezes que você adicionar o displacement à sua cena, se você já tinha um displacement adicionado antes ao grupo, você deve aplicar novamente o material, porque senão ele vai manter as configurações do antigo piso. Vamos voltar na cena 2 e agora renderizar para a gente ver o resultado final. Vamos lá. Ok, após o render terminar, eu vou salvar o meu arquivo no histórico para que a gente possa visualizar as duas texturas. Olha só que legal. A textura do Polygon tem uma qualidade muito alta, você tem uma variação muito interessante do piso de madeira. A gente também percebe a estrutura do relevo utilizando o mapeamento de forma correta. Habilitando o piso anterior, a gente também tem uma boa qualidade desse piso, uma textura que tem uma boa variação também. E se você configurar bem a sua iluminação e trabalhar de forma linear, você vai perceber que não importa a textura que você utiliza, a sua cena sempre vai ficar
com uma qualidade muito boa. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado. Nessa aula a gente aprendeu várias dicas de como trabalhar com textura. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Um forte abraço e valeu!